Vamos lá para mais um Liga da Política. Rapaz, hoje vai ser bom. Luma tá mostrando todo mundo dentro, Luma. Que história é essa? Muito Luma feliz, tá eu não sei muito feliz, tá muito feliz, Luma. Tem até café hoje. Será que ainda Meu Deus. o nosso entrevistado gosta de café? Ela Se deixou for pela tudo história política dele, preparado. tem que ter um banquete aqui. Aí não pode, aí não vale. Vamos deixar bem claro aqui. Isso aqui é um podcast, né? Porque tem muita gente falando. Negócio assim, isso aqui é um podcast, isso aqui é um bate-papo. Gente, e você que tá aí do outro lado, me escutem. Isso aqui é um podcast, aqui é para bater papo, para conversar. A gente fala sobre política, claro, tudo é política. Tudo é política. Mas as pessoas ficam dizendo, porque o jornalismo... Não, aqui a gente está conversando com um ser humano que está do outro lado, a gente quer conhecer a história do outro lado. As histórias, né? Naturalmente que a gente tem que apimentar, tem que fazer uma perguntinha ou outra. E hoje a gente vai conhecer a história do Soldado Prisco. Eu, particularmente, não conhecia até um tempinho atrás. Quando eu conheci, eu fiquei encantado com essa história. E hoje eu vou poder ouvir mais uma vez, me encantar mais uma vez. Ari, por favor. Não é história de era uma vez, não, né? Era uma Ari, vez. Você hoje me deixe Prisco falar. Deixe Prisco falar e contar a história dele, viu, Ari? Por favor. Calma. Aqui é assim, viu, Prisco? Olha, veio os seguranças Ari ali. gosta de ficar provocando. Entendeu? E Luma gosta de ficar defendendo. Sempre assim. Ou então é o contrário. A Luma fica provocando e ele defendendo. Porque esse negócio de ser um lado ou outro, aqui é política. E política é tudo. Então, vamos ouvir um pouquinho. Prisco, antes de a gente começar a botar fogo nessa política da Bahia, que eu sei que hoje a gente vai ter corte pra caramba. Porque eu sei que você vai entregar tudo hoje. Hoje não tem conversa. Hoje, quem tem seus problemas que se resolva. Porque hoje você vai derrubar. Eu queria ouvir um pouquinho de sua história. Como é que tudo começou lá atrás, Prisco? Aquela história bonita que o pessoal contou de outro jeito. Eu quero ouvir de você mais uma vez. Vou até respirar. Respire fundo e vamos, amigo. Luma já botou água e café pro homem. Não me deram energético hoje, não sei porquê. Não, você com energético não pode. Pode não. Não, ela teve um episódio que ela fez com energético. Ela ficou. Dava curto-circuito aqui. Dava curto-circuito aqui. Viajava comigo, era danoninho, entendeu? Aí eu não podia comer essas coisas. Não podia ser. Todinho, Nescau. Cortava açúcar. No meio da roça, no motel lá, eu quero um todinho, danoninho. Ela disse que Como é que pode? Como é que pode? Meu amigo, me conte. Assim, a nossa história começou política mesmo. 2001, quando a gente adentrou entramos na polícia em 97, e aí em 2001 houve uma greve de policiais militares do estado de Tocantins. Eu estava em casa, eu ia trabalhar à noite nesse dia. Eu estava em casa assistindo e eu vi o exército cercar o quartel, pressão muito grande em cima da cabeça dos policiais. E aquilo me causou uma revolta muito grande, dizer, por que os caras estão lutando pelo direito dele? Porque estão sendo tratados como marginais, o exército ali, armamento pesado com os policiais. E aí eu vi também que os policiais ofereceram resistência e não cederam, né? E aí à noite, no quartel, o comentário foi geral. E no dia seguinte, a gente já tinha marcado uma assembleia que espalhou, né, para o Brasil, né, greve do Tocantins. E a gente tinha marcado uma assembleia para policiais militares uma semana depois daquela dali. E aí eu fui para a assembleia sem apenas para participar da assembleia, sem intuito nenhum, assim, de ouvir mais ou menos. Mas a cada vez que eu se aproximava mais, vinha mais uma revolta, né? E aí pronto, aí fui para a Assembleia, a greve na Bahia estourou, a gente participou da greve, foi a liderança do movimento. Um ano depois tivemos outra greve, e aí eu fui demitido. E aí, a época era, logo depois da greve, me filiei. Você já foi demitido em 2002? 2002, 9 de janeiro de 2002. Você já quer começar pela demissão? Você não quer deixar ele contar a história da greve? Calma, ele tá conversando, calma, mulher. Conte a história. Aí, eu fui demitido em 9 de janeiro de 2002. E aí, logo após a demissão, me filiei ao PT, à época. Conheci o PT, passei a fazer vários cursos, a conhecer, me aprofundar mais na política, porque eu odiava o movimento sindical, esquerda, não tinha nada, não gostava de política, nem de um lado nem outro. Sempre fui um cara que nunca gostei de injustiça, independente de tudo. Sempre tive independência, e até hoje mantenho minha independência, independente disso. E aí fui pro PT, me filiei no PT à época, comecei a militar no PT, Lula ganhou a eleição. E aí, no ato de nomeação dos ministros de Lula, eu vi que não seria nada daquilo que se falava no passado, né? E aí eu tinha um cargo, estava demitido, mas eu tinha esse cargo no PT.
E aí entreguei o cargo para ver o tamanho da corrupção lá atrás. Foi 2 meses de governo Lula ainda, primeiro governo dele. Já começou, Já você já entendendo o que era. Já sabia o que era aquilo ali, não queria me misturar naquilo ali, não. E aí caí fora, me filiei no partido, que depois eu descobri que era pior do que o PT, que é o PCdoB. Né? E aí fiquei no PCdoB um tempo, e aí conheci Jacques Wagner nesse período. Vovô? Na verdade, assim, a gente tinha trabalhado com eles e com o ex-governador da Bahia, né, Rui Costa, hoje ministro, o reizinho todo-poderoso. E aí a gente conheci ele no Sindicato Químicos e Petroleiros, porque eu trabalhei no Sindicato Químicos e Petroleiros quando eu era demitido. Eles eram o presidente e o financeiro, os dois. Depois que eu saí, e aí fui trabalhar de vigilante, eu tinha um cargo que ganhava 10 vezes mais do que vigilante, mas abdiquei tudo aquilo porque nunca me vendi e jamais vou me vender. Aí eu fui trabalhar de vigilante no Sindicato dos Vigilantes, dia sim, dia não. Trabalhei 310 meses e nesse período eu me filiei ao PCdoB. E aí estava trabalhando, aí saí do sindicato porque meu filho teve um problema de saúde grave e eu precisava de dinheiro para fazer um tratamento dele que eu não tinha plano. Eu fui no sindicato em 3 anos, 10 meses, tinha depositado R$1 de FGTS e INSS. Eu falei, pô, sindicato? como é que é o sindicato que defende os trabalhadores? O trabalhador da casa. E aí eu fiz uma greve do sindicato. Fechei o sindicato, aí foi greve e acabou. Pronto. E aí a gente começamos a fazer a luta ali. E tinha trabalhador que tinha 10 anos, 12 anos sem receber. E aí foi uma guerra lá e foi demitido. E aí... Então você fez a militância da militância, né? Porque... Uma greve no sindicato. Ela queria pagar... A militância da militância. Você vê o nível da brincadeira no negócio. E aí fui conhecendo o outro lado da moeda, né? Que a esquerda não era nada daquilo que fala, né? E aí eu fui trabalhar para dirigir para um deputado na época da PCdoB, de Pimenta, estava no período de campanha mesmo, e eu estava em Barreiras entregando material, recebi uma ligação de uma vereadora do PT mandando voltar para Bahia, para Salvador, estava tendo uma reunião do partido no Rio Vermelho. Pimenta que foi prefeito de Santa Amaro? Não, Edson Pimenta foi presidente da FETAG, foi deputado estadual 2 vezes, deputado federal. Sim. Esse não. E aí ele já saiu do PCdoB tem tempo. E aí eu só trabalhei pelo período de campanha. Voltei para Salvador e lá foi uma reunião onde Jacques Wagner estava e a cúpula do PT. E ali foi fechado um acordo. Eles queriam colocar policiais militares na campanha eleitoral, não tinha ninguém. Pediu que se eu conseguisse, eu consegui 2 policiais e colocamos o contra-cheque dos policiais. Naquela época, Jacques Wagner botou o contra-cheque dos policiais, falando que ganhava muito pouco. Foi um boom muito grande na campanha de Paulo Souto. Foi o que deu a eleição. Nós o contra-cheque dos policiais. Contra-cheque dos policiais. Não teve tempo, faltava uma semana para a eleição, não teve tempo para o governo responder, porque não tinha que responder, porque era real, não era mentira. E aí o acordo que a gente tinha feito com o Jacques Wagner falou, o que você quer? Eu vou te dar um cargo no governo. Eu falei, não quero nada, senhor. Só quero que você nos reintegre. Tinha eu e mais 9 policiais demitidos. Só quero que você nos reintegre a corporação, porque a nossa demissão foi absurda e arbitrária. Não houve processo, não houve compra contraditório, foi uma demissão muito arbitrária. E ele disse, como é que eu faço isso? Eu falei, é fácil, está no regulamento da polícia, artigo 91 do Estatuto. É um ato do comandante-geral, ele pode reintegrar a qualquer tempo, daqui a 10 anos, 15 anos, ele pode reintegrar. É um processo administrativo. Ainda grifei o documento, entreguei na mão dele e falei, isso aqui eu faço um ato de posse. O governador, a época, Jacques Wagner, candidato, né? Ganhou a eleição, depois que ele ganhou a eleição, nunca mais vi Jacques Wagner. O ato de posse dele foi nunca mais ver a gente, nunca mais olhou para nossa cara. E daí eu vi que continuamos de novo sendo usado. Aí rompi de tudo. Fui trabalhar numa empresa de vigilante privada, saí do mundo político. E aí recebi um convite de uma presidente do sindicato Sindesprev, Rio de Janeiro, chamada Janira Rocha. Para mim é a minha mãe política. Para fazer uma eleição no sindicato, no Sindesprev aqui na Bahia. Coordenar uma campanha na eleição aqui com ela. Ela estava fora, me chamou. Aqui na Bahia eu sei que você é um cara que tem coragem para você fazer isso aí. Eu fui. Aí perdemos a eleição por 17 votos, porque no final a orientação que eu dei eles não cumpriram, aí perdi a eleição. E aí fui chamado para o PSOL, me filiei no PSOL. E comecei a fazer uma militância no PSOL. Quem foi que te levou para o PSOL, Príncipe? Foi Janira Rocha. Ícaro Argoro, ela do PSOL Ícaro também. Argoro, seu doutor. Ele está até se abaixando ali. Sabe porque muito. Me levou na época também para lá. Quando cheguei no PSOL, Ícaro já estava, me indicou para a Janira. E aí militei 3 anos no PSOL, foi o melhor momento político da minha vida, não vou negar. Aprendi muita coisa. É uma grande escola, né? Os partidos de esquerda são bons. Para Para você aprender política coisa, partidária, partido de esquerda, Maria. Trabalhei com a Luiz Helena, trabalhei com a Nata na política. Luiz Fui vendo Helena, pessoas que eram verdadeiras, né? Tanto que ela rompeu com tudo aquilo. O pessoal mudou, né? Com o tempo o pessoal deixou de ser pessoal, não era mais pessoal. E aí eu também fui entendendo que partido político é tudo igual, é tudo uma merda, independente de sigla. No final das contas, quando espreme, cai a mesma gota, né? Tudo uma merda.
muda nada, entendeu? Os caras querem poder e pronto. Aí acabou que não tem mais fidelidade partidária, porque no Brasil não tem uma reforma política séria para mudar essa realidade. O cara em Brasília é Lula, aqui é governo na Assembleia, na Prefeitura também é governo, o cara é governo em tudo. Eu vou dar exemplo do PP. O PP é governo federal aqui e ali. Todos os partidos são assim. O PMDB é a mesma coisa, o MDB. No final das contas, no final é tudo igual. Aí eu queria independência, eu falei, não, precisa de partido, né? Porque senão você não vai estar na política. E aí fui me filiando de vários partidos, aí fui eleito, aí teve a greve criamos a Aspra, que foi o boom da nossa vida. E a Aspra? É a polêmica da Isso situação. foi qual ano? 12 de março de 2009. 2009. A Aspra, Como foi fundada a Aspra, Prisco? Eu sei a história toda, mas... Deixa ele contar a história Eu tô dele. perguntando a ele. Calma, você já Aspra quer tá entrar no na história roteiro. da Aspra? A Aspra, assim, eu militava no Brasil, fora do Brasil, fora da Bahia, aliás, desculpa, fora da Bahia. Eu não andava aqui, eu trabalhava no pessoal e ficava muito mais tempo fora. Eu passava 20 dias fora, 10 aqui, 25 dias fora, 5 aqui. E aí, todo lugar que eu ia no Brasil, todos os estados brasileiros que eu ia, o pessoal da PM me perguntava, pô, por que você milita aqui e fazer greve? Fiz 14 greves da PM no Brasil. Fiz greve de rodoviários, Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MTL, Movimento Terra, Trabalho e Liberdade. Fui filiado ao MTL. E aí fui militando em várias áreas. E aí eu tinha vontade de montar uma estrutura na Bahia, porque eu achava que aqui a carência era muito grande das associações que tinham aqui, não tem, né, até hoje, tudo subserviente ao governo. E aí eu, militando fora, falei um dia, vou romper com tudo isso aqui e vou voltar para a Bahia. Aí o pessoal, na época eu trabalhava com o pessoal, mas você vai perder o emprego, perder tudo, vai começar do zero. Eu falei, vou começar do zero de novo. E aí, não tem problema. Eu já conversei tantas Mais vezes. uma vez, né? E aí larguei tudo e vim para a Bahia. Que ano é esse? 2009? Foi 2009. Fui para Bahia em 2009, final de 2008. E aí fui para casa, morava nos Barris, numa casa pequena lá. E aí embaixo na escada, com o computador, eu sozinho comecei a digitar o Estatuto da Aspra. Peguei o Estatuto de outras associações do Brasil, fazendo uma junção. Criamos a Aspra, à época conseguimos 13 diretores para ser diretor, mas o número 13 nunca deu certo, né? E aí, no dia que a gente registrou a ata, os comandantes soube que tinha esse diretor, apertou todo mundo, 7 renunciou com medo. Ficamos aí com 6 lá diretores. E aí outro aperto, ficou só 4 na diretoria. Falei, daqui a pouco não vai ter diretor nessa entidade. Só vai ser você. E aí alteramos o estatuto, porque não podia, né? E aí começamos a andar quartel por quartel, lugar por lugar, noites e mais noites, sozinho, mochila nas costas, né, para criar aqui em Salvador. Nós tínhamos uma sala emprestada por um médico na Barão de Cotegipe, no centro, um cara assim que para mim foi um pai também para mim, Dr. Miguel, médico cirurgião da HGE. Eu não conhecia, conheci esse cara no anúncio de jornal. Liguei para ele e falei, tem que ter uma sala para alugar, o valor é tanto. Aí fui lá começar a contar minha história para ele. Ele falou o valor da sala para mim, eu falei, não tenho como pagar. Isso aí, agora não, me dê 6 meses aí depois. Ele disse, vou te dar 1 ano. Gostei de você ser um cara sério aí. Fiquei 3 anos sem pagar nada lá. Pô, maravilha. E aí foi uma sala na Barão de Cotegipe, uma sala pequena, onde ele era médico, a esposa dele também é médica, ela atendia ali. Ele fechou a sala, passou no concurso do Estado, ser médico da HGE, cirurgião. E eu fiquei nessa sala. Eram 2 salas. Uma tinha uma maca assim, e a outra sala de atendimento. E eu fiquei 3 anos dormindo nessa sala, porque eu não tinha residência em Salvador. Passando muita dificuldade quando eu voltei para Estaca Zero, fui para o interior. E aí eu vinha e dormia nessa sala. Né? E lá tinha várias regras, porque era um prédio empresarial. Né? Eu só podia tomar banho 10 horas da noite, quando todos os funcionários saíam. Aí eu descia escondido para tomar banho lá embaixo com os funcionários, zelador e porteiro. Então você passou a morar lá. Passei a morar lá, nesse prédio aí, quando a gente construiu a Aspra. 3 anos lá dentro. E aí construímos a Aspra em 2009. Em 2009 teve um movimento paredista na polícia, só que deu errado, porque Tadeu, na época, era deputado, traiu a categoria. E aí em 2000, quando a Aspra estava crescendo, 600 e poucos associados, em 2012 a gente fez o primeiro movimento nosso, né, paredista. Por quê? A gente estava se preparando para fazer o movimento. A diretoria, eu já tinha criado 3 regionais no interior, sedes nossas no interior, eu viajava sozinho, pegava, né, consegui um carro de um amigo nosso, e aí comecei a viajar no interior, sozinho, para poder crescer a Aspra. E aí, no interior, abrimos São Doutor Jesus e Léo de Feira de Santana. A ideia, no projeto que eu tinha na minha cabeça, foram era abrir... as primeiras sedes da Aspra. As primeiras sedes da Aspra. Era abrir nas 20 maiores cidades do estado, com a matriz Salvador 21. É o que tem a realidade que a gente tem hoje. Aí abrindo essas 3 e estava tentando convencer a diretoria a fazer um movimento paredista, porque a gente estava sofrendo muito, salário deflasado, o governo não pagava uma gratificação que tinha 15 anos, que era lei, não pagava, que é a GAP.
E aí, a ASPA, quando eu criei ela de forma muito democrática. Eu sou o coordenador geral, ela não tem a figura do presidente de uma associação ou um sindicato. Sou o coordenador geral e a decisão ela é majoritária. O estatuto prevê 50% mais 1 para decisões macro. E tomar greve era uma decisão macro. Aí eu levei para a diretoria, eram 3 em cada cidade dessa e 7 em Salvador. Aí eu perdi, então foi meu voto. Todo mundo, ninguém quis dar greve. Falei, não, não fazer isso não. A ASPA está crescendo agora e vai dar errado, o governo vai cortar o repasse. Isso era uma sexta-feira. Eu falei, tudo bem, então eu falei o quê? Perdi. Voto é voto. Aí só que no sábado, no domingo, foram assassinados 5 policiais militares em Salvador. E um que foi assassinado aqui em Lauro de Freitas foi o Estupi. O soldado Tiago Serra foi assassinado aqui em Lauro de Freitas naquela época, 2009. Torturado. Meu Deus. Foi uma morte dele foi muito feia. Era um policial novo, você só tinha 3 anos de polícia. E aí eu falei, não tem como aguentar isso. Aí eu em casa mesmo fiz um card sozinho lá, entendeu? E apenas botei no grupo da diretoria e falei, está decretada uma Assembleia Geral nossa daqui a 15 dias para decretar uma greve. Eu pensei, mas a gente votou contra e tudo. Eu falei, mas essa situação está insustentável, a tropa está cobrando. A denunciações não faz nada. Aí a gente fez. A Assembleia foi no ginásio dos bancários. E aí não tinha expectativa de greve. Eu tentei evitar a greve de todas as formas. Fui o secretário de Segurança Pública na época, Maurício Teles Barbosa. Fui o comandante-geral na época. Maurício que caiu naquela operação... Operação Faroeste. É denunciado hoje, é réu, é criminoso. E não é por isso que está dizendo, não. É o Ministério Público Federal. É o Ministério Público. E aí tentei com ele. Fui até a época ao deputado Isidoro, que era deputado da base do governo. Isidoro me colocou para falar com o secretário de governo para tentar evitar. E todos zombavam, que esse cara não tem força, não vai ter greve, a tropa não vai seguir. Ele não vai conseguir fazer a greve. Não vai conseguir, e aí o comandante-geral não me recebeu. No dia da Assembleia, a Assembleia era 3 horas da tarde, 2 horas da tarde eu fui no comando-geral da BM para falar com ele. Fui à Secretaria de Segurança Pública, não fui recebido. Fiquei 3 horas sentado na Secretaria de Segurança Pública, não fui recebido. Fiquei lá de 10 até 1 da tarde, não fui recebido. Saí de lá, fui para o centro, para o comando-geral, que era ali nos aflitos. Fala com o comandante-geral e não me recebeu. Mandou um outro oficial falar com ele aí. Aí quando eu cheguei no ginásio, lotado, mais de 10 mil policiais. Então ninguém deu... Ninguém deu ibope. A gente tentou de todas as formas dialogar. Entendo que o melhor instrumento da democracia é o diálogo. E aí não deu ibope. E de lá corremos para a Assembleia Legislativa, fizemos uma ocupação pacífica, ordeira na Assembleia. Tinha comunicado ao presidente da Assembleia dias antes que a gente... É aquela da foto assim, que rodou o mundo. E aí lá na Assembleia, apesar de a mídia ter colocado outra coisa, a gente não ocupou dentro da Assembleia, a gente ficou só na rampa para fora. A única coisa que eu pedi à época, o presidente Marcelo Nilo, foi para liberar 2 banheiros laterais. Falei, me libera esses 2 banheiros laterais. E a Assembleia pode continuar seu expediente normal. E a Assembleia continuou o expediente normal. A greve durou 9 dias. No 4º dia, a Assembleia estava em expediente normal. Mas Marcelo Nilo, na época, era a base do governo, mandou fechar a Assembleia por ato dele, não nosso, e dizendo que foi cada greve. Não. Até que ele foi cara homem depois, né? Ele admitiu no processo que não tinha como ele negar, ele foi testemunha minha, que ele que mandou fechar a Assembleia, não a gente. E não causamos dano nenhum à Assembleia. Mas ele foi testemunha depois que ele rompe com o governo ou durante o governo? Depois que ele rompeu. A coragem dele veio depois. Veio depois, Ele rompeu com o governo. A coragem de conveniência. Aí a gente... colocou ele como testemunha. Na verdade, já tinha colocado, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, que eu esqueci o nome dele aqui agora. Nelson Pellegrino? Não, foi antes Nelson, que foi a indicação de Marcelo Nilo. Esqueci o nome dele aqui agora. Ele era o superintendente da Assembleia, né? Era o cara que mandava na Assembleia. E nós colocamos ele como testemunha, porque ele estava lá na Assembleia, ele recebeu. Sim. Inclusive, no dia que a gente saiu da Assembleia, a gente fez um checklist com ele, para ele olhar a Assembleia toda, não tinha nada quebrado. E ele assinou o documento, fez o documento, encaminhou para a Polícia Federal, para a Justiça, falou: os policiais não cometeram dano nenhum, não quebrou nada aqui, não tem, está entregue. Não teve desordem. Não teve nada. Foi a gente no processo. E aí, o governo assinou um acordo com a gente depois de. Quer dizer, Wagner queria negociar, Rui não queria negociar. Rui era o chefe da Casa Civil, como sempre, não queria negociar. E aí com Rui é bom, é ruim de papo, né? Ele é ruim mesmo, não tem conversa não. Ele é ditador, ele não gosta de diálogo, ele é um cara sem diálogo. Nunca vi ninguém falar com ele. Ele é um cara sem diálogo, não tem diálogo com ele não. E aí no 5º dia a gente tentou de todas as formas tentando abrir um canal de diálogo. O governo não quis diálogo, através do chefe da Casa Civil à época, que foi Rui, foi para o governo federal, que era o governo Dilma, decretou a GLO, garantia da lei e da ordem, e trouxe o exército para ocupar a Assembleia, invadir a Assembleia. 4 mil homens do exército naquela época lá. Que emoção, hein, a Assembleia foi feita um cerco, só tinha lá dentro da Assembleia 375 pessoas. Para 4 mil soldados. Policiais eram 343, o restante era familiar.
E aí a gente resistiu. Ontem foram 9 dias, o exército quis tentar invadir. Eu falei, não, se invadir aqui é 343 corpos na lona preta, mas não sai daqui sem a vitória, não. A gente não vai ceder. Até porque a gente estava ali, só queria o justo de pagar uma gratificação que era direito nosso. Então, nesse momento, você já estava dentro da Assembleia. Estava na Assembleia, tinha feito a ocupação lá, tranquila. E aí fez o cerco e tudo. E aí um abençoado lá de Vitória da Conquista, que estava na greve com a gente, sabendo que a gente estava no grampo, na emoção, foi falar lá que ia tocar fogo em carreta. A Rede Globo, na época, pegou isso, o PT aqui editou a mensagem. Sim, cara, esse áudio editado. Foi editado, falou que ia tocar fogo, não falei aquilo. Sim. E aí aquilo enfraqueceu a gente, só que a gente não cedeu, mesmo assim eu falei que só sairia com acordo firmado. O governo, aí o governo cumpriu o acordo, fui preso, cumpriu o acordo naquele momento, mas depois cumpriu, né? A gente foi preso, a aspa foi fechada 1 ano e 2 meses. E aí eu não tinha interesse em ser candidato a vereador, porque eu não estava já afim de ficar na política, mas fui forçado a essa situação. Aí fui candidato a vereador, não tinha partido, porque os partidos tinham de porta fechada. O partido que sobrou para mim na época, porque queria fazer rabada, não queria que eu fosse candidato para ganhar. Queria que você... Esse cara aqui é um cara bom, tava ser candidato, deve ter uns 2.000 votos aí. Eita, para ajudar. Quebrou a banca depois. E aí fui candidato pelo PSDB, né? Mudando CCC do PSOL, PT, PSDB, mas como eu não acreditava mais em partido, aí fui PSDB. E aí eu fui o terceiro vereador mais votado da Bahia, ou de Salvador. Tive 15.000 votos. E aí assumi, e aí fomos para a luta com o governo para reaver a aspa, né? Reerguer a entidade. E aí 1 ano e 2 meses depois conseguiu na justiça reabrir a entidade, conseguiu o código de desconto de volta. Entramos na justiça para reaver a gravação verdadeira. Na época o ministro Joaquim Barbosa deu a gravação verdadeira, deu uma ordem, deu a gravação verdadeira. Ficou provado que foi editado. Temos uma ação que rola até hoje aí contra a Rede Globo. Uma ação contra a Rede Globo? Uma ação de indenização e reparação de danos? Reparação, minha, pessoal. Dele, por causa do áudio. O áudio. O áudio rodou como se você estivesse incentivando. Como se você estivesse incentivando. Na época foi. Mas não foi tudo mentira. Ou seja, você foi vítima da primeira fake news. Fake news que a gente conhece hoje. Como mentira. Hoje é fake news, mas a mentira sempre existiu. A palavra mentira existiu sempre. O PT é especialista em mentir. Então ele que mudou o nome. Só aperfeiçoaram, né? Se fosse dizer assim, eu queria a greve, era verdade. Mas não que eu incentivei esses áudios aí, né? Não. Os áudios foram mentirosos. Os áudios não existiam porque eu não mandei tocar fogo em ônibus nenhum, tá provado. Inclusive o promotor, que foi a minha maior defesa, era o promotor, que no processo crime, Raimir Stairone, um abençoado. Raimir Stairone. Ele no processo crime, ele me denuncia, né? Aí eu peguei a denúncia dele no processo crime e coloquei no processo indenizatório, colocando ele como minha testemunha. Né? Porque lá no processo crime ele relata a verdade dos áudios. Ele transcreve a gravação verdadeira. Aí no processo indenizatório, eu coloquei ele. Ele disse, aqui está a verdade. O próprio Ministério Público falando. Todo para mentir. Ele tinha ciência que foi editado. E aí ele, não vou testemunhar. Mas como não vai? Você está aqui, você falou aqui. Você falou? Lá ele transcreve que não houve esse fato, foi montado. Né? O PT é especialista nisso, em montar mentira. Lá atrás ele montou. E aí nós derrubamos foi o PT que fez com você, na época governo. Foi o governo. Jacques Wagner. Jacques Wagner. Aí derrubamos isso em 2014. Mas se Wagner queria negociar... Mas ele queria negociar, mas no governo que ele estava não aceitava a negociação. Achava que era ceder pra gente. O PT não cede. A vaidade deles é muito grande. E aí em 2014 ele mais uma vez não acreditou que a gente não iria fazer outra greve. Nós convocamos a Assembleia porque ele descumpriu o acordo. Chamamos ele mais uma vez para a conversa. Ele foi de novo na conversa do grupo do governo, não da gente. Aí rolou outra greve. 2014, que foi no ET, já foi a área privada. Essa foi a mais emocionante, né? Não, a mais emocionante foi em 2012, na Assembleia. Foi. Mas essa não foi que teve o vídeo da galera? A polícia parou, não sei o quê. Não, todas tiveram, tanto lá na Assembleia como lá teve. Aí só que no ET, a Assembleia foi histórica, deu mais de 15 mil policiais, né? Isso foi qual? 2014. É. Nesse interino aí, eu já tinha saído para outro estado fazer greve. Fiz 2 greves no Maranhão. Acho que a mais impactante foi a do ET. Foi a greve de 2002. Né? 2001. Foi uma greve que realmente parou. Se tivesse a mídia que tem hoje, ela... Né? Uma proporção maior. E virou, a cidade realmente virou. Não, o estado foi parado ali. O estado foi. Tanto o governador caiu fora do estado, foi governar em Curitiba. Ficou com medo de ficar aqui na época César Borges. Foi caos. O estado, todo mundo parou. César Borges fugiu do BO? Fugiu, na época foi Paraná. Aí a CM, que era senador, veio para Bahia. Ele já mandava na Bahia, né? Na época ele veio para Bahia, chamando o governador para voltar para negociar. Caos, as pessoas tentando voltar para casa e não conseguiam, porque não tinha ônibus, o ônibus parou de rodar. Foi 2001, foram 12 dias de greve. Foi uma coisa... Por que os policiais param? Emoção pura. Porque os policiais fazem greve, as pessoas ficam questionando assim, você não pode fazer greve,
é proibido ilegal, pela é Constituição. proibido. É considerado motim, né? Motim pelo Código Penal Militar. Pela E Constituição nesse não é momento, crime. você, em 2001, você enfrenta aquele poderio de ACM, né? O velho, né? O velho ACM que o avô. mandava e desmandava na Bahia nesse período, e você vai de encontro a isso, né? Ferindo, Ferindo, inclusive, né? Alguns regimentos internos da Todos. PM. Quando a gente faz uma greve da PM, você faz tudo. Agora, A greve da PM ela é ilegal, mas ela não é imoral. Pro policial, Imoral pro policial passa, salário, tudo. mudou alguma coisa? Mudou Ou teve tudo. garantias? Teve Foi muito tudo, melhor? tudo, a condição hoje. Então, o policial que entra hoje só está numa condição um pouco melhor. Não tem nem porque comparação. vocês conseguiram Antigamente fazer não essas tinha 3 greves promoção. Antigamente não tinha auxílio alimentação, não tinha auxílio transporte. Entendeu? O policial era tratado como cachorro, como escravo, o respeito foi muito grande. Nosso salário Então não era foi o pior em vão. salário do Brasil. Não foi. Na verdade, desde o primeiro governo do PT para cá, todos os governos do PT, do outro grupo para cá, nada foi nos dado, tudo foi conquistado. Tudo que a polícia tem hoje foi por luta. Nada foi nos dado. Não teve nenhum bonzinho Nenhum do governo. benefício. Peraí que eu vou ajudar aqui a polícia. Nada foi nos dado. Ninguém Tudo foi quis conquistado. E ainda tem coisa que eles prometeram e Que não entregaram, não cumpriram ainda tem também. uma luta que não cumpriram. Hoje a violência que está acontecendo na Bahia é exatamente por falta de diálogo com a base. O governo não quer dialogar com a base, acredita na cúpula, que está aí, o comandante que está hoje da PM aí hoje não dialoga com a categoria, né? Quer utilizar o regulamento na base da opressão. E aí o retrato é isso aí. Hoje o estímulo é total. O estímulo é total na categoria. Não tem estímulo nenhum para trabalhar. O policial militar hoje nada aí para trabalhar. A realidade hoje da segurança pública é uma tragédia na Bahia total. São 16 anos de retrocesso total aí. E só está pior porque ainda tem policiais Como é que querem fica mudar. isso? Se você falar que tudo que vocês conquistaram foi na base da luta, desse embate. E você agora, depois de 8 anos, perdeu o mandato de deputado. Como é que fica isso hoje lá? A categoria Quem é fica que numa tá carência defendendo lá? gigante, ninguém. Né? A gente está com porta fechada, não tem acesso, não tem nada. Perdemos uma voz muito grande, a categoria não tinha noção. Houve uma divisão na eleição de votos, que lá atrás a gente tentou evitar, quando mudou a legislação eleitoral, que acabou as coligações, o voto era dentro do partido. E aí eu não tinha relação com o Capitão Alter, nossa relação era muito de embate até. E aí, mas precisava amadurecer. A política é amadurecimento, você não vai ficar a vida toda brigando. E aí eu fui e chamei ele para a gente ter uma conversa, para a gente dobrar, porque se saísse os dois, perderia os dois, não adiantava, abraçado e morrer junto. E aí começamos a criar uma relação, né? Não que tinha uma relação de embate, na verdade não tinha proximidade, aí nós começamos a criar uma relação de proximidade. E aí na eleição da mesa, foi assim que começou, na eleição da mesa diretora da casa eu precisava do voto dele, ele não ia votar com o PL à época. E aí nós ganhamos a eleição por causa de um voto que foi o meu, e aí nós fechamos uma dobradinha e passamos aí atrás dos outros candidatos da PM, que eram candidatos a deputado estadual federal, para não sair candidato. Nós ali tínhamos a ideia de criar um projeto político para a categoria, ampliar a base, ter mais vereadores, ter mais deputados. E assim nós conversamos com vários na época. Já tinha adversários políticos que nem comigo se relacionavam. Ivan Leite é um exemplo que não se relacionava comigo, ele pertenceu ao grupo, não ao PL, ele veio para o PL na eleição. Na eleição passada, inclusive, ele saiu candidato pelo PSB, Partido de Leite da Mata. E aí nós chamamos ele para uma reunião, eu e Aldo, inclusive eu avisei Aldo, a gente vai chamar para reunião, mas eu não vejo muita expectativa não, porque eu acho que ele vai querer ser candidato da mesma forma, só para atrapalhar, mas vai ser candidato. E nós chamamos uma reunião, eu, ele, Lázaro, que é mais conhecido como Tchaca na época, hoje também, eu, Alden, mais 2 policiais e mais 2 pessoas como testemunha no gabinete de Alden. E lá nós fizemos uma conversa para fazer essa dobradinha e ele nos apoiar a não sair candidato, sabendo que poderia trazer um dano para a categoria. E nós perguntamos, você vai ter 50 mil votos? Porque com a eleição com o coeficiente eleitoral dentro do partido, você tem que ter no mínimo 50 mil votos. Se tiver abaixo disso, não adianta sair para disputa, porque, entendeu? Não adianta. Os partidos, quem não tiver rabado, não vai para lugar nenhum. E ele disse, não tenho isso. Mas vai ser candidato assim mesmo? Vou. Aí ele, o que você oferece em troca? Eu falei, vamos fazer um projeto, a gente vai lançar você vereador em Salvador daqui a 2 anos, vamos conseguir espaço na assessoria para vocês trabalharem com a gente, vamos montar um grupo, vocês se unir para a gente. Aí, não, mas eu não vou ser candidato em Salvador, o candidato em Salvador é Lázaro. Eu falei, te apoia ele, a candidatura dele em Salvador, e te apoia em Dias D'Ávila. E aí, na outra eleição para deputado, a gente traz mais um deputado, fica 2 estadual, 2 federal, e a gente vai crescendo. E eles não quiseram acordo. Saíram candidato, tiveram 11 mil votos. Acabou atrapalhando a gente. Ele saiu candidato, Tadeu candidato, misturaram, por exemplo, ligando para a gente, falou que não ia sair candidato, mas depois saiu candidato. Então essa divisão de votos acabou atrapalhando. A categoria perdeu sua voz. A categoria. Mas Prisco, agora
nessa nova legislatura, tem um deputado que se diz agora como a voz dos policiais, né? Existe isso? É aquela máxima de rei morto, rei posto, existe um novo rei, aí o que está realmente lidando com as pautas da categoria? Assim, eu não sei quem é que está orientando o deputado, que eu acho que ele está muito mal orientado, mal guiado, inclusive. A Polícia Militar é um circuito muito fechado, né? E as pessoas que trabalharam comigo, que convivem com a Polícia Militar no dia a dia, eles são muito fechados, eles não votam em civil, eles não concedem essa abertura. Inclusive, assim, é difícil até todas as formas de diálogo, é difícil, né? É a formação, é a questão cultural. Então, assim, eu não vejo, ele está sendo enganado, induzido por um grupo que está com ele lá, vai quebrar a cara, infelizmente, entendeu? Não que a gente não quer alguém que represente a categoria, lógico, se aparecer, sei lá, todos os deputados dissessem, não, eu quero apoiar a polícia, Ave Maria, seria uma glória de Deus. Mas o circuito é fechado. É muito difícil. E assim, o próprio governo também não entende que aquilo ali vai ser uma força para causar dano ao governo. Né? Não tem uma estrutura por trás do governo, mas depois essa pessoa aí não mete medo pra gente. Mas ele é oposição. É oposição. Inclusive, se você assistiu o Prisco fazer oposição, você não pode dizer que qualquer deputado ali é oposição. Bom, eu tenho que acreditar no discurso do deputado. Se o deputado diz que é oposição, eu acredito que ele é oposição. Olha só, o PL hoje na base, como é que tá a Alba hoje? O PL lá olhando de fora, depois que você saiu assim. O PL está na base do governo. Está na base do governo. Na composição das bancadas, o PL está na base do governo. Ah, é? O vice-líder do governo, do PL. Então, inclusive, assim, teve um deputado lá que falou assim, vocês do PL têm que falar com Rosenberg. O líder de vocês na casa é Rosenberg. Foi o deputado que falou isso. É exatamente assim que tá? A Assembleia, se você não tiver o jogo, não saber lidar, é muito difícil você combater aquela coisa. Não é simples. Tive um enfrentamento muito grande naquela casa, foi oposição da oposição, e até algumas pessoas... É você, Hilton? É oposição da oposição? Não, Hilton nunca foi oposição da oposição. Hilton, ele é oposição dentro do cerco dele. Hilton era oposição e votava com o governo. Aí quando era interesse do governo, ele votava com o governo. Entendeu? Então não é oposição. Né? Hilton várias vezes ele sabe disso. Inclusive teve embate comigo com ele lá que eu falei, tu vai votar com o governo? Se quer ir, o projeto é ruim, chega na hora do voto, vota. E uma das vezes a gente derrubou a sessão lá, que era tão difícil derrubar a sessão porque não tinha quórum. E Hilton foi lá e deu presença. Um voto, a presença dele, a sessão seguiu, validou. Então, assim, não estou dizendo que é o papel dele, mas existe uma coisa na vida que eu não concordo, que é hipocrisia e demagogia. Ou você é uma coisa, ou você é a outra. Não adianta você ser as duas coisas, ou por conveniência. Eu estou aqui, eu estou ali, eu sou governo aqui, mas ali eu posso conversar. Não é, não é. Por isso que a Bahia está desse jeito, por isso que o PT renovou o mandato, por isso que as coisas estão. A oposição na Assembleia falta muita coisa para ser oposição. Eu vi muita coisa naquela casa ali que eu paguei o preço por ser oposição. Cobrava muito, batia muito de frente, não vou mudar, vou continuar sendo isso aí. Mas não é fácil você lidar com o único deputado que não recebia emendas, né? Era uma guerra naquela casa. É isso que acontece com quem é oposição. Não recebe a voz. Agora, minha voz não era cerceada porque não me respeitava, né? Entrei várias vezes na justiça, bloqueei sessão, derrubei sessão. Derrubou o mandado de segurança, a questão da PL. Mas assim, não é fácil você fazer. Agora sim, muita coisa que você fez ainda segue, né? Você tem muito projeto que você colocou, muita coisa que você fez tudo segue. Foi, até no mandato na Assembleia, tudo que foi conquistado foi com muita força. O último projeto, inclusive, da pensão das viúvas dos policiais, que era uma coisa absurda, o Rui queria derrubar. A gente ficou até o final do mandato. Mesmo depois de perder a eleição, a gente conseguiu segurar o projeto. O projeto ficou 11 meses na casa sem ser votado por luta nossa. Liminar, mandado de segurança, o governo querendo acordo. Fui chamado pela governadoria, não nesse último mandato, mas no mandato anterior fui chamado umas 10 vezes. Vão lhe dar o céu e a terra, eu pago emenda, eu pago isso. E não aceitamos nada, não tem acordo. Entendeu? Na verdade, suas emendas já foram pagas? Nunca, vai ser paga não sei quando. São 8 anos de emenda aí. Não tem como emendaram pagar. A emenda. Pagou 2 ônibus agora no final, porque a gente teve uma ação judicial, que houve uma pressão, uma ordem judicial para cortar as luzes da Saeb, e aí o governo pagou as 2 emendas já na saída, as 2 ônibus que a gente entregou para a cidade de Itapebi. E Vitória, sabendo que emenda não é para o deputado, emenda é para o município. Você só faz direcionar. Agora, Prisco, você, já que existem essas pessoas que querem assumir uma pauta que, segundo você diz, é muito difícil, né? Porque o policial ele é muito corporativista e ele não deixa quem é de fora entrar numa pauta que não é dele. Você não acha que você poderia ser uma espécie de consultor
até para as pessoas, interlocutor justamente, e consultor também, porque eu soube que o nobre deputado também está copiando pautas suas para poder chegar à categoria. Ixi, Jesus, Olha, não foi nem eu que disse essa parte. Eu não vejo problema nenhum. Não foi nem eu que disse essa parte. Essa parte você reparou que você disse. Essa parte não fui eu. Tá certo. Ainda bem que não foi esse, mas o outro deve ver que foi, né? Não, foi Não, nada. assim, eu sou um cara de diálogo, eu sou um cara que me conhece a democracia para mim com todas as guerras, para mim não há forma de governo melhor do que a democracia com as suas falhas. Então eu sou um cara extremamente democrático. Se ele realmente nos procurasse, conversasse com a gente, tinha besteira não te orientar, dizer para não vá por aqui, até com a pauta nossa da polícia, ó, vá por esse caminho, que o caminho não é esse. Pô, eu vi um card do deputado essa semana aí comemorando a audiência pública, Vitória. Não sei quem é que trabalha com a arte gráfica dele. Pública. Aí ele botou lá um card de Vitória. Mas a audiência conseguimos pública... aprovar uma audiência pública para a Polícia Penal. Digo, deputado, eu fiquei na Assembleia há 8 anos, para audiência pública, me perdoe aqui a expressão, enchimento de saco. Pode fazer toda semana se quiser, né? Você vai fazer toda Dá semana, pra fazer não vai toda nada. semana. A gente Dá pra fazer encher toda linguiça, semana. todo mundo Agradece a sabe TV lá. Alba, que tem um programa para poder filmar e passar. A casa ela tá nem aí. Pra ter, Então você pra conseguir ter levar pra um passar. deputado, se você vai, porque você é autor, para você conseguir levar um deputado para audiência para ele comparecer junto com você, pelo amor de Deus. A Assembleia, o Poder Legislativo, você mudar muita coisa. Muitas das coisas que vão para o plenário já foram fechadas, acordadas. O teatro está montado ali, a realidade é dos bastidores. Então, audiência pública, a Polícia Penal, né, o deputado, depois que eu falei que precisa de orientação, a Polícia Penal, há uma PEC na casa que é de uma deputada do PT, entendeu? E ela está presa na Comissão de Constituição e Justiça, porque o governo não quer aprovar. É o único Estado brasileiro que não tem, já disse que não quer. Ou seja, já existe Acabou, uma já proposição existe, a sobre PEC isso. lá, está lá. A proposta já teve assinatura, está tramitando na casa. Mas Não tá- dá nenhuma novidade, entendeu? Então, você fazer audiência pública vai mudar o quê? É o governo que tem que forçar. Ação judicial, pressão na categoria, né? Movimento reivindicatório, categoria pode, os agentes penitenciários eles podem fazer movimento reivindicatório. É fazer essa luta, entendeu? Inclusive, assim, ele fez foto com o presidente do sindicato do CISPEP, o presidente do sindicato saiu candidato pela base do governo. Foi candidato pela base do governo, entendeu? Não era mais fácil o presidente do sindicato procurar o governador? Ele foi candidato da base do governo, entendeu? Inclusive, ele fez campanha contra o governo Bolsonaro. Né? O próprio deputado que foi lá e tirou foto com ele fez campanha contra o governo Bolsonaro. Eita, Inclusive, ele faz Jesus. parte de um grupo que é antifascista, que ele disse que nós somos antifascistas. Então, assim, está tendo muito mal orientado, está sendo usado. Eu acho que ele tem que despertar, acordar, para ver quem é que está por trás aí, né? Que são policiais, quem está fazendo essa assessoria dele, que tem que dar orientação. O mandato está começando. Eu acho que o mandato para a Ainda dá direita na tempo, Bahia é um né? mandato Ainda dá importante. tempo. Dá E a tempo. Assembleia não dá Se pra ele brincar, seguisse não. o caminho que ele estava vindo, como ele foi candidato para um segmento, acho que ele deveria fazer aquele segmento ali. Nada que, eu não vou tomar um segmento de preço, porque eu não tenho meu, o segmento não é meu. Mas se ele fizesse a coisa correta, com certeza a polícia, né, iria notar. Mesmo assim, eu acho difícil ele conquistar o voto. Você pode até fazer, mas conquistar o voto é difícil, porque a categoria realmente ela é sectária nesse sentido. Muito difícil você entrar no circuito. A gente tinha dificuldade de dobrar com o candidato a deputado federal, mesmo o cara vindo pra gente dizendo, vou bancar a campanha, vou fazer tudo, porque ele era do mundo civil. Sabia que para ter o voto ali era difícil. Né? Então, né? Mas eu acho que falta orientação da parte dele para ele saber adentrar. Ele tem um espaço. Um mandato na Assembleia Legislativa é muito importante. O cara tem Você foi procurado pelos voz. deputados, esses novos que entraram? Alguém procurou? Ninguém procurou, ninguém falou nada, exatamente porque eles já vieram com essa galera, né? Que é oposição a gente, que já está induzindo a cabeça dele lá, mas ninguém procurou. Poxa, existe oposição da oposição? Existe. Mesmo? É oposição à Aspra, essa galera que não faz Você nada. falou uma coisa que é verdade entendi. na Alba, que é a questão do teatro montado. Já visto a forma como se consolidou a base do PL no governo. Eles articularam de uma forma que só ficou o caso do vice-liderança do governo, ou seja, de um jeito ou de outro ia acabar se comprometendo tanto na base. Não pode sair disso. Faltou a articulação aí na hora da formação, porque eu cheguei como deputado novo lá e não fui para a base do governo. Na hora da articulação a gente sabe de cadê que a gente vai ficar. Então se é tivesse conhecimento. sentado na mesa na hora certa, ou tinha interesse mesmo em ficar do lado de cá, entendeu? E o jogo é dobrado. Né? Porque o PL hoje ele é no município e está no estado, na base. Né? Está nos dois assim. Tá. Então não é Aquela coisa absurdo. agrada a todo mundo, né? Me diga uma coisa, Prisco. Você ganha eleição de vereador em 2000 e... Primeira eleição que eu tive foi em 2013 e assumi em 2014. 2016... 2016 a gente foi deputado. 2012 você é eleito vereador. 2014 você é eleito estadual, é o quarto mais Foi o quarto votado. mais votado. 2018 sua votação já cai 50%, né?
você já vem com 53 mil votos, e 2022 você mantém os 53 mil votos. O que se deu essa baixa Na primeira eleição... dessa eleição? Foi uma boa pergunta, porque as pessoas perguntam isso, a gente tirou essa dúvida. Na primeira eleição, que eu tive 108 mil votos para a segunda eleição, na primeira eleição eu fui preso, levado à Polícia Federal, mídia, né? Eu era um vitimizado. Foi com o Bolsonaro com a facada, né? Antes da facada ele estava em terceiro na pesquisa. Depois que tomou uma facada, foi para a primeira e disparou. Se vitimiza. E aí a mídia toda colocou Prisco, tá? Eu tive 108 mil votos. Inclusive, em 2018, a minha primeira eleição para deputado estadual, eu não fiz campanha, eu era proibido de fazer campanha. Eu estava preso, fui o primeiro deputado eleito preso no Brasil. Estava com prisão domiciliar. Você só conseguiu sair para votar. E você ficou em A tornozeleira votar por também? ordem judicial. Você só conseguiu votar em você por ordem judicial. Ordem judicial. Eu tive uma ordem judicial para eu votar. Foi escoltado? Fui escoltado. Você foi escoltado para Fui votar? escoltado para ir votar e voltei para cá. Eu tive 2 horas para votar. A justiça terminou, me deu 2 horas só. Você estava de tornozeleira meio-dia às eletrônica? 14 Tornozeleira. para eu ir voltar e voltar para casa, escoltado. Você votou em você mesmo? Foi Votei para em mim voto de mesmo, cabeça? Você nem... Ah, que pergunta! E aí, Chama o sei lá. segurança! Chama o segurança, os amigos ali. Vai, Você nem E aí, conseguiu o que fazer porque você aconteceu? não podia, Aí- você aí nem vem o podia, retrato. você estava em Nessa posse. eleição- Agora, cadê a isonomia numa campanha política? Você tinha que ter Não isonomia. tem, teve nada. Nesse país, quando se fala que o poder judiciário é complicado. E aí eu tava preso, eu cumpri pena, né, sem nem sequer ter sido denunciado. Houve denúncia, não estou falando que tinha uma denúncia que eu não. Eu cumpri pena de 2 anos, 11 meses e 23 dias em prisão domiciliar e sem ser denunciado. Depois o Supremo Tribunal Federal, à época, o ministro Barroso, suspendeu, mandou anular o processo, porque não tinha denúncia, não caberia nada, prisão ilegal, absurda e arbitrária. Então teve todo esse efeito na primeira eleição. E eu não tive candidato contra mim na primeira eleição, fui candidato único na PM. Na segunda eleição, que aí o governo viu o estrago que a gente causou em um mandato, o governo lançou 26 candidatos, né? E aí houve uma disputa, né, que a gente manteve a votação. Tivemos 53 mil votos com toda a dificuldade do mundo. Por quê? Da primeira eleição para a segunda, né, fui candidato, fiquei preso 2 anos, 11 meses e 23 dias, só tive 1 ano para fazer campanha. Porque eu não podia sair, eu não podia viajar, né? Então só tive 1 ano para fazer campanha, para poder correr o estado todo. 1 ano, vírgula, porque a eleição é junho, é agosto. Então eu tive 6 meses para rodar o estado para fazer campanha. E mesmo assim eu tive 53 mil votos, contra tudo e contra todos. Sim. E nessa eleição mantive a votação, mas devido à divisão, que saíram 23 candidatos a deputado estadual. E nessa eleição a gente teve algo diferente da outra. Na outra eleição a gente não teve ninguém fazendo campanha contra. Nessa teve vários policiais fazendo campanha contra, porque tinha apoio a Semineto e não João Roma. Teve esse debate, apoia a Semineto, apoia a Roma e divide. E aí teve uma divisão muito grande disso aí. Isso aí foi um prejuízo muito grande pra gente. Que a categoria viu o erro que ela cometeu. Porque a gente sabia que, com todo respeito na candidatura dele, mas João Roma não fazia frente ao governo do PT naquela época, só fazia dividir. E também não tinha nada a ver uma eleição para governo com para Assembleia. A tropa deveria se conscientizar. Agora, Prisco, assim, vamos falar de eleição, campanha, essa última, de 2022. Toda pesquisa que eu vi mostrava que os problemas da Bahia eram educação e segurança. Principalmente segurança. Por quê? Se educação fosse uma coisa que gritasse muito e que prejudicasse muito, eles não escolheriam Jerônimo. Né? O PT não ia escolher Jerônimo de forma alguma. Então, se eles percebiam que tinha discurso para defender a educação, mas não tinha um discurso para defender a segurança pública. Por que a campanha de Neto nem de João Roma conseguiram atacar e combater esse discurso de segurança pública? Por que você não foi mais bem aproveitado dentro desse processo para poder angariar de fato o voto? Porque o calcanhar de Aquiles do adversário estava exatamente na segurança pública. E eu vi você, apesar de assistir de longe, eu vi você sendo muito pouco utilizado dentro desse processo. Inclusive teve um fato da morte de segurança de Neto dentro da campanha política, né? Que poderia ter sido a facada de Bolsonaro. Esse fato poderia ter sido exatamente o momento da facada de Bolsonaro, que seria um momento de virada, né? Chama na campanha de escada magiros, né? Aquela escada que o bombeiro usa para poder apagar o fogo e resolver. Então, assim, por que você acha que se deu? Por que não exploraram a questão de segurança pública na campanha eleitoral da Bahia na eleição do ano passado? Como eu falo, segurança pública, a nossa categoria é uma categoria jogada aos cantos. É uma categoria que carente de todos os sentidos. Os políticos não ligam para a gente, não ligam para a segurança pública, não ligam para a nossa voz, né? Não ligam para as dores. A sociedade está aí sofrendo. A Bahia são 10 anos o estado mais violento no Brasil. Isso eu cansava de falar para o grupo de ACM Neto, mas isso não foi explorado. Como você bem disse, houve um fato que todo mundo viu, né?
que o segurança de Neto foi executado. Obrigada Ali por foi esclarecer claro. isso. Foi Houve uma execução. O vídeo mostra a execução. E em momento algum houve exploração daquilo. Não foi nem falado. Aliás, a gente que falou. Porque o próprio candidato da época não falou. Foi um erro enorme de Neto, a gente falava para ele. E não era ouvida a nossa voz. Clamava, rapaz, a segurança pública tá merda, vamos bater só nisso, vamos falar só nisso. Porque a população da Bahia sofre demais até hoje. Né? E, inclusive, nós ganhamos um programa eleitoral de Neto, ganhamos na Justiça. Nós fizemos a única fala que a gente fez, foi 30 segundos, mais ou menos. Ou foi 18 segundos? Você ganhou de Jerônimo do PT. E aí o PT entrou contra para calar. Nós falamos 18 segundos de segurança pública, o PT entrou para tentar calar e perdeu. Você ganhou o direito de resposta de 1 minuto, entendeu? E aí eu fui lá e em 1 minuto consegui falar um pouco do que era a segurança pública. Essas pessoas não conseguem enxergar, na verdade, a segurança pública. Por exemplo, os governos eles falam de segurança pública através de números. Pô, morreu 5 mil pessoas. Mas quem são essas pessoas? São vidas. Né? João, Maria, Fernanda, né? Como é que essas vidas vão voltar? Porque, então, assim, eu cobrei muito isso de Neto. Na época, inclusive, da campanha, morreu uma menina chamada Cristal, no Campo Grande, foi um clamor muito grande, uma estudante, a menina, a vida toda pela frente. Quem é que vai trazer aquela vida de volta? Não é apenas um número. E a segurança é tratada como número, não é tratada como vidas. Ali são vidas que estão se perdendo. Como um policial, que foi assassinado, ali foi um crime brutal. Aquilo ali era para a Bahia estar desabando com aquele fato. Era para ser explorado muito ali, não era para ser escada magia, não era para ser um elevador, entendeu? Mas, infelizmente, não foi. E, inclusive, a própria categoria cobrou de mim. Mas, Príncipe, porque o governo não falou, porque não bateu nisso, porque não... Rapaz, a gente fala, o povo lá entra por aqui, sai por aqui. Não dá a atenção necessária que é a segurança pública. Deveria ser, porque a Bahia, o que a mídia mostra da segurança pública, da gente que convive, é 10 vezes pior da realidade. E isso na época a gente falou, bora para andar a Bahia, pega a sua equipe aí, né? Tem jornalista, tem tudo aí. Vamos mostrar a verdade, porque... Eu moro ali do lado de Pernambués. Todo dia tem fogo de artifício lá. Eu moro ali do lado, moro ali perto do Caminho das Árvores, moro do lado. Todo dia tem fogo de artifício de manhã cedo. Festa, né? Todo dia é festa e fogo de artifício. Mas é impressionante. Você vê a Bahia está entregue. Está entregue. Feira de Santana, você tem aí agora, nem começou, nós estamos aí nem início do mês, tem mais de 50 homicídios. São Doutor Jesus, minha cidade lá, entendeu? Média de 14 a 15 homicídios por semana. A Bahia está entregue. Por semana? Entendeu? A Bahia está entregue. Salvador, o tráfico determina os bairros aqui, todos, não são só bairros determinados, não. Quem entra, quem sai, o que funciona, o que não funciona. Mas no caso de segurança de Neto, tem uma observação que eu vi você fazendo, que eu estava lá acompanhando os bastidores, e eu fiquei muito chocada. Porque o que foi passado para os policiais era como se fosse me corrija, era uma operação, alguma coisa... Foi tudo plantado, e o povo de Neto sabia disso, o grupo dele sabia, foi plantado uma operação, foi mentira, tudo forjado. Ou seja, os policiais não sabiam que estavam lidando com os próprios colegas ali. Não sabia, não. E aí tudo foi desmascarado quando o vídeo saiu. Sim. Que viu que foi uma execução. O comandante-geral da PM, o atual comandante-geral, e o secretário da época, foi para mim e disse, houve confronto. E o vídeo vem falar, não houve confronto. No vídeo está claro. E não foi explorado isso. Então houve uma execução. Isso não foi explorado. Então, assim... O que eu achei mais cruel foi usar o próprio policial para muito órfão. Eu acho que a categoria. O que mais, nesse período, desse fato, né? O que mais sensibilizou foi o depoimento do que resistiu, né? Ele contando a história. E o relato que ele fala, o relato é muito mais forte. Ele tenta desmentir ele, dizendo que houve confronto. Só que quando vem o vídeo, fala que o relato dele é verdadeiro. Exato. Entendeu? Que realmente houve uma execução. Mas para policial militar, quando a gente perde a vida de um colega, no confronto com o imaginal, é doloroso demais, assim, pra gente. E você vê um colega perder a vida por policiais militares. É isso que eu fiquei pensando. Nós vimos dois fatos no governo do PT, que foi a morte do subtenente Alves e o assassinato do soldado Wesley, pô, que foi assassinado ao público, todo mundo viu ali, ao vivo, né? E também não foi explorado, entendeu? Ele atirou na guarnição. Ele não atirou na guarnição, ficava claro. E também não justifica, mesmo que ele atirasse, levar a quantidade de tiro que ele levou. Mesmo que ele, vamos supor que ele atirou, mas que ele não atirou. Entendeu? Mas você acha que esses fatos não foram explorados porque são praças e não são... não foram explorados porque as pessoas não dão atenção à segurança pública. Porque se fosse um policial de patente, seria explorado? Não, se fosse um oficial, primeiro que não morreria, porque ele não fazia isso contra o oficial. Não correria o fato. Né? Tanto que ali naquele caso de Itabuna, Itajuípe, tinha um oficial. E a gente sabe como o sistema foi montado para tirar o oficial do circuito e executar o prazo. Meu Isso Deus. É fato, tá lá, o vídeo tá claro. O Itajuípe é o caso do segurança de Neto.
Entendeu? Tinha um oficial ali, tinha um capitão ali, primeiro quarto. Né? E o relato que você tem dos policiais hoje? Assim, teve inclusive um caso em Lauro de Freitas no final de semana passado sobre um marceneiro que foi assassinado. Foi agora. Isso, Anteontem. no final de semana. Assim, que foi? Qual a condição que um policial, que isso ninguém se pergunta nessa hora, qual a condição que um policial entra numa viatura e vai pra rua pra combater o crime hoje, Zero, né? não tem nada. Entendeu? Não tem apoio psicológico, não tem apoio estrutural, né? O combustível é quantitativo e dosado, o armamento é muito inferior do que o crime, entendeu? Não tem nada. As viaturas não são blindadas, né? O tráfico hoje determina normalmente o tráfico é muito superior da polícia. Por exemplo, a mídia, você vê como a mídia aqui também, praticamente quase toda ela, né? Mas quase toda ela é hipócrita e demagoga. Você viu o carnaval, o bairro da Tancredo Neves foi fechado durante 8 dias, mas era carnaval. Então mostra só. E o próprio governador disse, a culpa da violência é da mídia. Aí toda a mídia parou de falar, porque o governador deu uma ordem, né? Uma ordem. Aí tem que parar de falar. Uma ordem nessa ordem. Ele deu uma ordem. Tem que parar de falar. E ele falou. Aí no último dia do carnaval morreu um advogado, que a OAB não botou uma nota nem no rodapé. Né? Que foi um advogado que morreu, aquela advogada que morreu lá. Sim. Que era funcionário do Estado, advogado. Sim. Mas a OAB não botou nenhuma nota no rodapé. Se fosse um policial, Maria, o mundo estava desabando. A polícia beliscou o cara. Né? E aí, acabou o carnaval, que a PM foi tomar conta do Tancredo Neves. Aí depois teve outra chacina. Né? Os caras saíram dando tiro lá. Hoje é um bairro dominado. Aí hoje você tem Sussuarana, você tem Tancredo Neves, você tem... Cada um tinha um bairro diferente, cada hora um bairro diferente. Isso virou rotina. Isso virou rotina que a mídia agora está mostrando, mas não muda nada, não altera nada. Não cobra do governador o fato verdadeiro. Quando vai falar com o comandante-geral, o secretário que chegou agora, que está chegando agora, tem tempo de mudar, está ouvindo demais outras pessoas que não estão ouvindo a base, já falei isso, fiz um áudio falando ele, mas ele botou farda da PM para ir para uma operação. O secretário, você é secretário, não é um policial. Não é uma afronta isso, ele colocar Não, não é uma afronta, eu acho assim que é... Alguém deve estar colocando alguma coisa na cabeça, pô, ele está no campo, ele é operacional. Não é o correto. Entendeu? Tem que ser secretário, andar nas bases, ver como é que estão os quartéis, condições de trabalho. Não só ir com a alta cúpula da polícia, porque a alta cúpula vai mostrar só maravilha. Tá tudo maravilha, secretário. Manda pintar 2 dias, né? Entendeu? Eu quero que ele saia, faça uma inopinada. Tô na sala dele, hoje eu vou aqui. Não precisa nem ir muito longe, não. Se ele sair onde ele está, na Secretaria de Segurança Pública, não cabe, ele vai ver uma realidade. Vá na saída da 48 lá, ou então da 82. Não tem banheiro feminino, pronto. Né? E na 48 está condenado, o prédio todo condenado. Então não precisa ir para muito longe. Ele tem que ver essa realidade da categoria. Eu vou lá na 16ª, fechado, o prédio ia desabar. A gente que entrou no justiça mandou fechar o prédio, porque estava para desabar. E aí botaram a companhia na 14ª, na sala, junto com outra companhia, tirando da área. Então essa realidade é muito crítica. Então o secretário é novo, chegou agora, tem chance de mudar tudo isso, mas no governo tem que andar. Não tem que ouvir quem está na cúpula, tem que ouvir quem está na base. Você já ouviu bons elogios do secretário novo? Eu não tenho como falar nada contrário porque ele chegou agora, né? Sim. Ele está falando que ele já chegou agora, já está caminhando muito bem. O histórico dele, né? E o currículo dele é excelente, não tem o que ninguém falar. O anterior também tinha um excelente currículo, o Maurício Téreo Barbosa, mas viu o que aconteceu, né? Eu espero que ele escute a base, vá para perto da base, que é ela que faz o confronto, que é ela que está na rua, que é ela que sofre. Então, se continuar como está, só aparecendo em foto... Me conte uma coisa, a eleição do ano passado, houve uma treta entre você e o Coronel Sturaro, em que ele disse que você não tinha hora de arma, alguma coisa assim, uma hora de fuzil, alguma coisa assim. O que foi que aconteceu nesse fato? Houve um problema na companhia de Salvador, os policiais foram presos, acusados de ter cometido uma extorsão de uma arma, e aí eu fui filho da defesa dos policiais, porque o fato não foi aquele, foi montaram um flagrante. Como eu sabia das verdades, era advogado nosso, eu defendi os policiais. Ele aí foi defender a corporação. Aí eu disse para ele, você não tem moral para defender a corporação. Naquele momento, porque os policiais estão certos, não estão errados. Né? Quando a gente precisou de você como comandante, que você era da base do governo, você mandou a tropa toda pagar punho cerrado para Rui Costa. Pô. Entendeu? É aquela conveniência. Lá quando estava no governo, era governo. Saiu do governo, foi para a reserva. Mas aí depois virou Bolsonaro. Virou Bolsonaro. Né? Então, assim, tem que é a destacar o fato que ele virou. E aí depois ele me ligou, e aí se desculpou, falou que foi errado. Eu falei, pô, me ajude, pelo amor de Deus. Você sabe que aquilo ali foi Mas essas desculpas não tem que ser públicas também, não? Deveria ser, né? Mas aí não foi, mas também não. Porque é o mal do pessoal aí da direita que faz só pra mostrar. Pra ficar bem. Não aguenta 5 minutos de E depois a ligação, aí o telefone toca. Não foi muito bem assim. Segundo perdi a eleição, ele ligou pra mim, disse que estava muito triste, perdi a eleição. Eu falei, não, você é terceiro candidato, eu te falei.
te orientei, estou na política há muito tempo, conheço isso aí. Você foi usado, manipulado pela uma parte da direita aí que se... Na verdade, assim, no meu entendimento, não existe nem direita nem esquerda. Eita, Prisco. Entendeu? Existe o quê, então? Entendeu? Existe um momento, né? Ou Sim. então oportunistas de plantão. Alguém que se diz direita hoje, mas ontem não era. Ou amanhã não vai ser. Né? Não existe isso. Como esquerda? Qual a esquerda no Brasil? Porque eu não conheço esse PT que está aí, não é esquerda. É quem Entendeu? tá comendo prato, quem quer comer o prato. Exato. Então eu não vou nessa linha. Né? As pessoas perguntam, pronto, a minha origem foi da esquerda, nunca neguei isso para ninguém, não. Mas eu tenho a minha ideologia, não vai mudar por causa de partido A ou partido B. Eu vou continuar sendo Prisco, vou defender a minha ideologia, vou defender a minha tese, eu não vou mudar por causa de partido A. Ah, o partido vai estar bom agora, eu vou para aquela Aliás, base ali. você no leque de partidos, você já fez de quase todos os Todo, partidos, fui né? de tudo. PSDB. Fui PTC, PSDB, PPS, PSC. Pessoal, E daqui a 2 anos? Exatamente. Vou mudar de novo. Na porque próxima é uma ideologia eleição? partidária. União Brasil, só na União Brasil agora. União Brasil. Tá na União, mas E continua no deveria Brasil, haver uma projeto de reforma 2000. política no país séria para mudar esse cenário. Uma verticalização. O cara é governo federal lá em cima, ele tem que ser até o. Agora você não O acha homem, essa briga, questão o homem briga com o avô. E hoje em dia faz parte do partido do. E É, se tivesse no partido mas do cara e ele fizesse errado, ele ia brigar Ele ia também. brigar também, porque lá atrás eu fiz. garanto. Eu digo para todo mundo: fui oposição ao carlismo, fui oposição ao PT. Por quê? Porque todos eles traíram a sua história. Mudaram seu rumo. Eu continuei sendo a mesma pessoa, eu não mudei. Você O que eu continua sendo defendi há defensor da 20 segurança anos pública. atrás, eu continuo defendendo hoje. Meu perfil, minha personalidade há 20 anos atrás, continua sendo a mesma pessoa. Eu não mudei porque meu partido hoje é governo, amanhã é oposição. Mas existem figuras do PT que você dialoga, que você tem uma Dialogo amizade? praticamente com quase todos, não tem besteira comigo. Eu fiquei sabendo que o entendeu? vovô é apaixonado por você, adora você. Eu dialogo com todo mundo. Dialogar não é nenhum O problema. vovô adoraria ter Quem é o Prisco vovô, no time dele. Quem é o vovô? Quem é o vovô? Eu dialogo com todo mundo. Só existe hoje uma deputada, prefiro não citar o nome por questão de respeito, não está aqui presente. Se tivesse, eu debatia de boa, não tinha problema, porque já tivemos um debate e ficou sem ação na época, que eu não me relaciono. Mas demais, falo. O líder do governo lá, Rosenberg, tem boa relação comigo, fala comigo constantemente, sabe o respeito que eu tenho por mim e que eu tenho por ele. Sabe a casa lá, como é que eu era como deputado. Rosenberg entrou numa audiência pública e promoveram Entendeu? lá e fez assim: sobre isso aí, o que vocês estão falando? Segurança pública. Cadê Prisco? Prisco não tá viajando. Então tá bom. Aí ele saiu e ficou o pessoal lá com a pautazinha na mão, segurando, tentando falar sobre segurança pública. Depois de um bom atrito, né? Então, você continua sendo... O importante é você manter sua coerência ideológica. Não mudar o seu perfil porque mudou as coisas. Hoje eu defendo isso, amanhã eu defendo aquilo. Próxima eleição, você volta para... Próxima eleição, eu sou candidato, Eita. né, a vereador em Salvador. Pretendo ser candidato aqui a vereador em Salvador. Tive 17.288 votos em Salvador. Isso me capacita, é um capital político muito grande para ser candidato a vereador de Salvador. Ganhando a eleição, a gente vai tentar voltar para a Assembleia, que é o lugar nosso lá. Fazer defesa Já do está povo da discutindo o Bahia. partido, já está Então, conversando. tem algumas conversas, não tem nada definido ainda não, porque ainda tem muita coisa. Tem algumas federações para ser criadas aí, então a gente quer esperar. Mas tem Você não acha que essa conversado. questão de federação vai diminuir muito isso? Porque, por exemplo, a depender da federação, acho que o Brasil vai ter 5, 6 federações e O vão número de preencher todos os partidos tem que partidos com diminuir, isso. porque a barganha política é muito grande, entendeu? Tem que diminuir isso aí. Tem que haver uma reforma política nesse sentido. Da forma que está, não dá, entendeu? As eleições começam a ficar muito caras, as pessoas começam a se vender cada vez mais. Já se vende, né? Não vota por ideologia, não vota por consciência, né? Sim. Você vê cada figura que foi eleita aí, pelo amor de Deus, né? Então, você vê a própria eleição da Bahia, né? Para isso tira, né? Eu costumo falar que quando tiver miséria e fome, não tem como não ter voto vendido. O voto, Não tem. a minha lógica é sempre aquela, que o povo voto vai vender comprado, ele mesmo. não pode ser cobrado. Exato. Entendeu? Se você comprou o voto, você não pode cobrar nada. Vendi, vai voltar a reclamar de quê? Né? É lógico que tem que se investir cada vez muito mais em educação do que qualquer coisa, porque a educação é transformação. Mas se você não investe em educação, o país vai continuar no que está do jeito que ele está aí. Eu já sei a resposta que você vai me dar. Mas eu vou perguntar porque eu não gosto de treta. Não. Eu não gosto de treta. Vai precisar da pimenta? Teve uma eleição aí agora na Assembleia Legislativa, a indicação do ex-governador da sua digníssima esposa. Como é que você votaria? Como é que você ia se comportar dentro desse cenário? Isso não aí? iria acontecer Porque da forma que foi. Eu tava Prisco. enxergando Eu tenho aqui, eu ficava certeza. pensando assim, ó, como é que Prisco, dentro desse A gente cenário, ficou ia agir? conjecturando, porque Eu com certeza. juro, muito Prisco, grande. que eu Como é que você imagina também esse arrego da oposição, né? como é que você enxerga Eu já isso? conheci ali, sabia que ia regar. Então, sabia que foi uma novidade. Se por acaso eu tô... Eu sou
Se por acaso Antônio Carlos Magalhães indicasse Dona Arlete para Votaria ser... contra. Votaria contra. Votaria contra. Tranquilamente. Mas o que foi que aconteceu? E como é que você, assim, o seu comportamento... Eu já sei que sabia você mais ou só menos não como é que votaria é. contra. Eu falaria, haveria todas as formas, inclusive regimentais. Regimental. Entraria na justiça, inclusive, faria todas as formas, porque, para mim, o vergonhoso não é ela ser eleita. O vergonhoso é ela ter sido indicada. Né? Porque se fosse uma esposa minha, eu estivesse na condição dele, eu não faria isso. Para mim, isso é vergonhoso. Entendeu? O país como está, a Bahia como está, você dá um emprego vitalício, a realidade que o Estado está. Primeiro que assim, o Tribunal de Contas, para mim, o município estadual é uma vergonha. É o servidor público mais importante do Brasil, e é o servidor público sem concurso e vitalício. E é indicado. Então, assim, é uma aberração com o Tribunal de Contas. Né? Você tem os técnicos do Tribunal de Contas que eles reprovam todas as contas, aí os conselheiros aprovam tudo. Então, você viu o próprio presidente da Assembleia falando. Sim. Né? Logo após a eleição, ele disse, mas colocaram a enfermeira, ele falou, isso é o Brasil. Né? O Brasil é isso aí, né? A culpa não é minha, não. Realmente a culpa não é dele mesmo, não. Mas é aquela realidade. Então, se eu estou lá, a luta seria gigantesca para que isso não acontecesse, porque eu acho uma vergonha. Né? Não é porque não tem sentido isso. Né? Se fosse até um deputado da base do governo, fosse capacitado para a função, talvez até eu votasse a favor dele, independente de ser do governo. Se ele fosse capacitado para a função. Né? E na Assembleia tem vários deputados formados nessa área, economia e outras áreas. Mas eu acho uma vergonha por ser mais do que aquilo ali, que é uma aberração. Né? Você acha que com esse resultado mostrou a força que Rui Costa tem na Assembleia Legislativa e no governo da Bahia, no Estado ainda? Com certeza, sem dúvida nenhuma, não tenho dúvida disso. Mostrou, né? Mostrou a força que ele tem e a fragilidade que a oposição está, né? Que aí, por isso que o cenário está do jeito que está, né? Então tinha possibilidades dentro do regimento interno de evitar que chegasse a esse ponto tão fácil? Da forma que foi, tinha possibilidade. Tinha possibilidade de a guerra ser muito maior. Foi muito... Fazer sangrar um se pouquinho. Você tem... A própria oposição anteriormente disse que era imoral, que era não sei o quê, chega na hora da CCJ você votou a favor. Se é imoral, não deveria nem Então, votar a Frisco, favor. aproveite e dê uma consultoria gratuita. Não, Aos gratuita não. nobres- Pode cobrar. Aos nobres deputados. Cobre que ali tem o advogado Aos dele, que nobres conhece o deputados regimento sobre- interno O da O que alba poderia inteiro. ser feito? O Cobre que poderia caro. ser feito nesse caso aí da ex-primeira-dama? Rapaz, Tome, deixa eu tomar o cafezinho. Tome um cafezinho aí, tá? Deixa ele tomar o cafezinho Tome um dele. cafezinho. Mas nada de... Não existe almoço grátis. Você já ouviu isso, né? Tome um cafezinho. Se você quiser acertar, eu te ensino o caminho. Vamos aqui. Você tem que Porque fazer assim, um molde. Caminho O diferente máximo que fizeram foi atrapalhar um deputado que disse que se inscreveu 3 meses antes, até antes de ser empossado, foi e se inscreveu, aí chegou atrasado na hora de falar. já é 8 e chegaram atrasado, né? Um momento como aquele não era para chegar atrasado. Então, assim, qual é a dica que você dá pra essa galera aí que tá aí? Rapaz, assim, a E tem gente de Assembleia, muita a luta tem que ser feita experiência. uma luta séria ali dentro. Você tem que ter um bom corpo jurídico, um bom corpo de comunicação. Estudar bastante o regimento da casa para ir para o enfrentamento, porque não é um enfrentamento fácil. Eu não sei se as pessoas que estão lá, não estou criticando, porque eu não estou lá, não posso falar, mas se elas estão dispostas a pagar o preço. Não. Entendeu? Porque eu estava lá e paguei esse preço. E o preço Então, é caro. E o Esqueça preço isso. é caro. Entendeu? Então eu não sei se eles estão dispostos a isso, né? Porque a Assembleia ali não é fácil. Agora você acha que, assim, você saindo, eu tenho certeza que muito deputado governista ficou mais tranquilo, porque o trabalho vai ficar mais Ficou fácil. aliviado. Mas você não acha que também, por um certo ponto, vai perder um pouco o brilho? Porque assim, quando você não tem a quem combater, A oposição, não né? tem uma oposição ferrenha, você perde. Me disseram que muito Rosenberg isso. ele tá usando martelo todo dia. Ele tá de folga. Ele tá tranquilo assim? É, tá tão tranquilo que ninguém vai bater. Você deu Cadê folga a a Rosenberg? Eu fui na casa, hoje eu não estava nem na casa. Aí, ó, só pra você ver. Tá vendo Entendeu? como é que tá a situação? Não, toda vez que eu vou na Assembleia, as pessoas me abordam, me falam, pô, deputado, você não está mais aqui, acabou, não tem mais aqueles embates, a sessão não é interrompida, não é aquela guerra. Era sempre Entendeu? uma emoção quando o Prisco interrompia a Então, sessão. assim, vai do perfil de cada um, meu perfil não é esse, tem que entender o perfil de cada um. Eu acho que o deputado que foi eleito, ele não foi eleito para defender bandeira partidária, nem partido, ele foi eleito para defender aqueles que votaram nele, para defender o povo da Bahia. E a minha visão lá dentro sempre era essa, eu defendia bandeiras que não tinha nada a ver com polícia. Né? Lá, mas eu achava que aquilo estava errado na votação daquele algum projeto. Você tem ideia, aquela Assembleia é uma coisa tão absurda. No primeiro mandato nosso, houve um projeto de lei lá que retirava ISS dos municípios. Imagine, ó, retirava ISS dos municípios. E aí o bancada do governo estava votando a favor, contra ele mesmo.
E aí fui orientado pelo jurídico nosso, aí, na época aí, cara, que orientou. Não me interessava muito, mas depois eu peguei o projeto e comecei a ler, entender o que era o projeto. E aí fui com o deputado de governo e falei, rapaz, você tem ciência que você está votando? Você já votou favorável já. Já estava já para terminar a votação, viu? E aí um deputado do governo, chamado Vitor Bonfim, que leu e falou, peraí, rapaz, tá aqui, tá errado, tá votando contra a gente. E aí suspendeu a votação. Pra você entender, era a mesma coisa de mandar votar lá, disse, bota aí para cortar seu salário 2 anos. Entendeu? Um imposto que vai ser retido pelo próprio Estado. Era um ICS retirado dos municípios, da base dele, dos prefeitos para o Estado. Entendeu? E eles estavam votando. Né? Então, assim, lá, assim, a casa ela é uma subserviência tão grande do executivo que é um puxadinho da Assembleia, do governo, entendeu? O governo fazia o que ele queria ali, não respeitava a Assembleia, não respeitava o poder legislativo, que é um poder independente, que deveria ser independente, mas não é. Ele deveria votar, né, com a sua consciência. Então a Assembleia requer muito isso, teria que ter mais independência. Você em 2020, acho que foi 2020, você foi reintegrado à polícia? Como é que está a sua situação dentro da polícia? Hoje eu sou policial militar da reserva, tinha a opção de retornar agora, eu não quis voltar, depois do final do mandato, uma opção minha mesmo, eu não quis voltar. E hoje eu estou na reserva com salário proporcional ao meu tempo de serviço, que é uma merreca, por sinal. Hoje você já ganhou está parte? se dedicando integralmente à Aspra. Hoje, eu já era coordenador da Aspra, com mandato nada alterava. Mas hoje o meu trabalho é exclusivamente dentro da Aspra. Eu passo praticamente todos os dias lá, segunda a sexta, fico dentro da entidade, cuidando da entidade. Nesse final de semana agora teve encontro estadual nosso a cada 2 meses. Estou atento à Assembleia. Eu vi, só a gente pesada. Nós apresentamos a pauta ao governo, né? Fui na Assembleia hoje para falar com o Rosenberg sobre isso, porque no dia do que a gente foi entregar os ônibus lá na emenda lá, né? O Geraldo fez questão de falar comigo, anunciou no microfone. Foi, tem o maior que era para eu ir lá. Por isso que eu tava conversando. Eu já estava saindo de carro, indo embora, ele ligou para mim, a vem sua cá, foto, a sua foto com o Jerônimo, aí apareceu. Aí você tá com a cara de nojo. Aí você o pessoal tá, já eu conheço faz, você, o pessoal já faz uma confusão, né? Tá bom, eu vou Aí tirar já a falei, foto. boa, não tem besteira não em tirar foto, não, justamente. Isso é político. Então, se o cara Exato. me ligasse aqui agora, dissesse, por isso que eu quero conversar com você, ele ia conversar com ele de boa. Não tem besteira. Isso é política. Você é adversário político, não inimigo daquela pessoa. Eu não considero ele meu inimigo. Isso aí. Eu considero ele adversário político. Wagner mandou me prender, quase eu morro, mas eu não considero ele também meu inimigo, considero adversário Tem político. muita gente elogiando o Jerônimo, diz que ele é bom de diálogo, ele tem conversado com muita gente. Ele já. Com a gente até agora não conversou, isso, não. Esse mas diálogo ele não só imperou fez ainda. isso aí, mas ele já procurou Não. nada. Nesse dia, inclusive, que nós entregou o ônibus, eu fiz questão de. Foi praticamente uma condicionante. Eu Eu vim aqui dele é que ele é bom, para conversar com você. Diferente dos 8 anos que ficou com o Rui, que não tinha Não, conversa, Rui, não se tinha ele diálogo. for metade de ele ruim tá com o Rui, vai ser procurando. coitado da Bahia. Ele São está mais procurando 4 conversar anos de de fato, dificuldade. diz que ele está abrindo diálogo bastante com as pessoas aí. Ainda não avançou. Eu acho que a segurança pública requer um diálogo urgente, imediato, porque as dores estão aí. Né? A categoria está com salário defasado há muito tempo, ele não dialoga nesse sentido. Então requer um diálogo. Wagner criou, pelo menos, forçado para a gente, mas criou a mesa setorial de negociação, que era uma mesa que era cada 15 dias sentava e negociava, e houve um avanço forçado para a gente. Né? Mas o Rui foi suspendeu a mesa, 8 anos sem dialogar nada. Então eu acho que a gente pediu a ele agora Para reabrir. Protocolamos essa semana a pauta no governo, entregamos a Rosenberg. Nesse dia que eu fui tirar foto com ele, foi quase que a condicionante, quer dizer, vou tirar foto, vou conversar, agora eu quero que você abra o diálogo. A categoria está aqui para dialogar, não está aqui para brigar com ninguém, não somos inimigos, ele sabe disso, me tratou super bem, por sinal. E estamos esperando, aguardando esse diálogo para ele chamar a categoria para sentar e dialogar. Ele sabe com a gente há diálogo, não há subserviência. Sim. Deixa as Demais coisas bem claras. associações vão lá para o sim senhor, não senhor. A gente não quer sim senhor, não senhor. A gente quer a prática das coisas aconteçam. A Aspra, inclusive, acabou de ganhar. Tem várias ações Tem uma protagonistas. vergonha aí agora que está acontecendo, por exemplo. O governo é dele, ele está vendo e está deixando o comandante da PM fazer isso. Imagine aí se eu chegasse aqui agora numa empresa e dissesse, você vai ter que comprar seu fardamento para trabalhar. É totalmente contrário, pô. O policial empregador hoje compra farda? compra farda para trabalhar. Gente, E a Aí Aspra nós ganhou tivemos essa que ação. entrar na justiça, saiu a Isso. liminar agora, nesse final de semana, o juiz determinando que é o Estado que tem que comprar, o policial não pode comprar fardamento. E no caso dos policiais que já compraram os Aí fardamentos, não serão vai fazer. restituídos? Não, aí é outra briga que a gente vai ter que futuro. Né? Mas os policiais não tem que comprar o fardamento, isso é vergonha. É aquilo que eu falei, existem coisas que não há nem discussão. Eu acho vergonhoso a cobrança. Sim. Né? Sim. O Estado deveria pagar, deveria se orgulhar, dizendo, eu estou pagando o fardamento, porque é um direito, né, do trabalhador. Como é que o trabalhador vai comprar farda para trabalhar em qualquer empresa? Né? Chega assim, ó, você vai trabalhar na empresa que hoje você vai ter que comprar sua farda. Daqui a pouco cobrar munição também no policial. Não tem munição. E aquela polêmica da câmera na farda?
Rapaz, eu sou a favor da câmera, não sou contrário, não. Agora assim, é você dar uma Ferrari pro policial sem combustível. Então, ele quer botar a câmera, ele bote. Agora você não acha? Pra mim, o que incomodaria, por exemplo, bota a câmera e você Ó, bota o isso. policial. Você quer botar a câmera? O pau tá quebrando. Vai aparecer o policial indo lá tendo que abastecer com o dinheiro dele, vai aparecer o policial tendo que trocar o pneu do carro que tá Não, não furado. só isso, é que nós tá falando assim. Bote a porra da câmera. A câmera é um investimento muito alto. Você está gastando uma fortuna para aquilo ali. Então é isso que você falou. Você vai pegar uma Ferrari e vai dizer, toma aqui uma Ferrari, agora não tem combustível. Ou não tem motor. Entendeu? Você vai colocar a câmera, não Qual é o objetivo de colocar as câmeras? Qual é o objetivo? O objetivo é alguma empresa que está ganhando muito com isso aí, porque não tem outro objetivo. Porque você tem uma categoria sucateada e você vai comprar, entendeu? Uma câmera, vai gastar uma fortuna naquilo ali. Se a categoria, né, tivesse ela com tudo em dias, caminhando bem, sem precisar de nenhum aparelhamento, você quer botar a câmera, não tem dificuldade. O policial não tem receita de colocar aquela câmera ali. Entendeu? Acho que a câmera vai diminuir a letalidade do policial. E diz que essas câmeras não iriam nem da totalidade da corporação, né? Rapaz, não tem como ir para a totalidade, que os policiais em Salvador hoje tem rádio que não funciona, o policial usa o celular dele com a internet. Como é que essas câmeras vão? Se ela é baseada na internet, em rede social. O policial usa o próprio celular para fazer. O celular dele, porque a maioria Você sabe o investimento de quanto é? É uma fortuna. A gente já na época a gente falou, a gente questionou, inclusive, questionamos no Tribunal de Contas, questionamos na Justiça, é que agora não tem esses dados aqui, mas é uma fortuna. Está sendo implantado isso aí. Hoje Salvador está cheio de câmera. A maioria delas não funciona. As câmeras falam, né, porque elas são interligadas. Aquela câmera no peito vai ter interligada com a central. Só que no interior, na capital não funciona, quanto mais no interior, a central não funciona. Você acha um insulto? Você vai dar que o celular, toma aqui um iPhone, ó, mas não tem nem creche nem linha, viu? E vai servir pra quê? Cara, isso já tá querendo demais. Eu tô dando um iPhone. Agora não tem internet nem linha. É câmera no peito policial, é o que eu tô te falando. Entendeu? Não tem sentido, porra. Tem algum sentido aí, né? Mas vai funcionar? Vai combater o crime? Você entendeu como é que fala sobre câmera, mano? É isso aí. É desse jeito aí. Nosso dificuldade- tempo já estourou 1 hora aqui. A gente ficaria umas 3 calma. horas daqui falando de Eu boa. tô com horário também aqui meio já. Eu queria só dar uma oportunidade. Vocês têm mais alguma pergunta? Ou Não, vamos eu nas considerações por enquanto eu finais? fiquei com medo hoje, porque Luma me ameaçou Olha, Foi que mesmo? coisa. mais cedo. Aí eu fiquei com medo, assim, de perguntar ao tá deputado bom. algumas coisas, mas... Pode Mas, interromper. mesmo assim, eu vou perguntar. Não, mas pra mim tá muito tranquilo. Mas mesmo assim, Deixar para mas as as 3 próximas. perguntas que ela pediu pra você fazer, você fez. Pra Não. provocar o deputado. Olha aí, lá, que rapaz. miséria, Vocês parem com isso. Vocês deixem o deputado Alô, em paz. O meu deputado filho. tá chateado com vocês. Não, comigo não tem isso não. Não Sempre tem isso, aberto não, a tudo. pergunta. Ele pode perguntar. Eu sou não tem livre. problema, não. Inclusive, assim, para relatar um fato que ocorreu, eu fui dar uma entrevista na rádio de Mário Kertz, né? Que aí o jeton é pesado lá. E aí me levaram lá para poder tentar me constranger com as perguntas. E a entrevista durou 23 minutos. Né? As verdades foram tão à tona que se corta, porque não tem como esse cara ficar falando aqui não. Porque É eles muita perguntam, verdade, é muita verdade. verdade, e aqui não tem como colocar a verdade, me tiraram do ar e cortaram. Então essa é a democracia da Bahia. E a outra vez eu estava na TV Aratu, entrou o secretário de comunicação à época, era Robson, hoje deputado, me tirou do ar ao vivo, eu falando. Então, essa democracia que está aí. Até porque exatamente eu acho que tem que se falar a verdade. Esse Tem que negócio, chegar ali- esse negócio de censura não é de agora, Não, não. não. Ou eu sou vetado para dar entrevista ao vivo em qualquer programa de televisão. Pois na aqui Bahia. você Do tem que caso convite a do hora que Estado, você né? quiser e Caso do tiver à governo do disposição. Estado. É porque sabe que eu vou falar a verdade. Eles É. não tão, a população não quer Pois é, aqui saber você da verdade, mas está eles para não a querem hora que colocar a você verdade. quiser, você pode vir aqui. Fica à principalmente, vontade, bater um papo, seja conversar com a gente. bem-vindo. Não, com Eu certeza, quero dizer estamos à uma coisa. disposição. Ó, por isso que eu sabia que tem gente querendo brigar comigo. Ah, Entendeu? Aí eu quero porque- avisar pra você que tá querendo brigar comigo que antes tem que brigar com ele. Entendeu? Aqui a Mas eu não brigo com situação ninguém, é então não vai essa. ter briga. Essa que moça tem tá gente- criando problema nessa cidade. É, tem muitas polêmicas. Tá todo mundo Estão agoniado com achando um essa monte de moça. coisa que eu não fiz, eu tô quieto, tá vendo que eu tô Tem quieto. que abrir uma CPI. Eu tô Quebra achando, essa que PI. tô achando que vão fazer dela a vereadora dessa cidade. É, estão Do querendo jeito que empurrar vai, isso. Não, eu não tô do dizendo jeito que nada vai, sobre Se tiver isso. ela como vereadora aqui, essa Laura de Freitas vai ser muito bem servida. Né? Do jeito que vai, tô achando que vão fazer uma vereadora. Tô achando. É, com certeza, eu serei, nossa, agora eu serei cabo, não serei cabo, sargento, capitão, coronel dela. Ave Maria. Eu serei dela. Maravilha. Príncipe, considerações finais, meu amigo. Quero agradecer o espaço, como já tinha me chamado direto, meu tempo é corrido, mas eu que agradeço, as portas estão abertas para não só agora, como retornar aqui de novo para a gente poder fazer esse debate. Para mim, o debate aberto, franco, livre é fundamental. Eu sempre falo, o instrumento mais importante do poder hoje é a imprensa. Ela não é livre, deveria ser, porque a democracia imperaria de verdade. Mas eu estou aberto para tudo aí. Muito obrigado. Obrigado, gente. Pessoal, muito obrigado.
Até a próxima, né, mano? E hoje estamos a 0 dias sem treta, né? 0 Que hoje dias não teve uma tretinha. Ah, Não teve? Deixa o pessoal assistir esse programa que você vai ver. Eles Assim. podem sair, hein? Valeu, povo, até a próxima. Tá show de bola, o que fez do café aí tá. Ó, ganhou, Maraí, rapaz. Tchau, tchau.